O próximo trabalho é da Eduarda. Boa tarde, meu nome é Eduarda. Eu sou mestranda em Química pelo Programa de Recursos Humanos, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Química. E o meu trabalho é sobre a síntese verde de nanopartículas de prata e a sua aplicação na fotogeração de hidrogênio. O meu trabalho está subdividido em tópicos, onde inicialmente eu vou falar sobre as nanopartículas de prata e algumas formas de sintetizar esse material de uma forma mais verde e sustentável. Já parto para os objetivos, para a metodologia, os resultados obtidos e as conclusões. As nanopartículas de prata, elas são, dentre esse meio da nanotecnologia, elas chamam muita atenção devido às suas propriedades que são bem diferentes do Book. Onde aqui eu cito algumas dessas propriedades, como a citotoxicidade, as propriedades anticâncer, mas principalmente elas podem ser utilizadas como cocatalisador para a fotocatálise. Então é possível produzir energia em forma de hidrogênio a partir da luz solar, nesse caso. Então, elas chamam muita atenção. Só que existem alguns problemas nesse tipo de síntese, uma vez que, muitas vezes, é necessário a utilização de reagentes bastante tóxicos, reagentes caros, ou ainda processos que podem demorar muito tempo, dias, horas ou até dias à temperatura ambiente. Então, o que eu trago aqui é uma outra forma de sintetizar esse tipo de material, que é utilizando a química verde. Então, seriam sínteses verdes e mais sustentáveis. Para resolver o primeiro problema, é possível, então, utilizar compostos naturais, ao invés dos reagentes tóxicos, como cascas de frutas, plantas, para que possam sintetizar esse tipo de nanopartícula. Para resolver o segundo problema, que seria a síntese que demora muito tempo, é possível, então, acoplar a síntese assistida por micro-ondas, que acelera esse processo de partículas em segundos, 30 segundos, ao invés de horas ou dias. Então, são justamente esses os objetivos do meu trabalho, que seria sintetizar essas nanopartículas de prata de uma forma mais sustentável e rápida, aplicando irradiação micro-ondas, e ainda como aplicação, utilizar essas nanoestruturas para formar um fotocatalisador com nanopartículas de TiO2 e essas nanopartículas de prata impregnadas para a produção de hidrogênio. Na metodologia de síntese dessas nanoestruturas, o que foi feito foi basicamente utilizando esses reagentes verdes que eu comentei ali acima, rabanete, inhame, nabo e mel. Foi feito basicamente um suco desses vegetais. E, bom, uma solução de mel, não é suco de mel. Uma solução dessas 30 ml dessa solução, misturado com nitrato de prata e irradiado no micro-ondas por 30 segundos dentro desse reator. Já na parte da fotocatálise, o que foi feito foi a fotorreforma do metanol. Então, ele foi utilizado como agente de sacrifício para a produção de hidrogênio. As nanopartículas de TiO2, elas foram sintetizadas por micro-ondas também, e as nanopartículas de prata foram impregnadas nessas de TiO2, foram postas dentro de um reator contendo água e metanol, e esse sistema foi irradiado com luz UV-Vis e só luz UV, não, só luz visível também. Na parte dos resultados foi visto, inicialmente por UV-Vis, que houve a formação dessas nanopartículas de prata, uma vez que os picos próximos a 400 nanômetros, que são característicos das nanopartículas de prata, apareceram em todas as amostras. Então, foi possível sintetizar essas nanoestruturas usando suco de rabanete, suco de inhame, suco de nabo e, bom, soluções de mel, em 30 segundos. Dentre essas amostras, as que apresentaram melhores características foram as de mel, por apresentar picos mais estreitos e deslocados para a esquerda. O que significa que as nanopartículas elas têm um tamanho médio pequeno e uma pequena distribuição de tamanho também. Então, isso é bem importante na fotocatálise para ter uma maior área superficial e ser mais homogêneo também.
Foram feitos, então, alguns outros testes, variando as concentrações dos reagentes nessa síntese. Então, foi variado a concentração de mel, a concentração de nitrato de prata e o pH dessa síntese. Foi visto que, a partir de concentrações de 0,6 gramas por ml, a quantidade de reagentes redutores e estabilizantes nesse meio foi suficiente para formar as nanopartículas, gerando um pico de UV-Vis intenso e estreito, né, deslocado bem para a esquerda. Foi visto um comportamento semelhante, utilizando aqui entre 4,5 e 6 milimolar de nitrato de prata. E em pH ácido foi o que apresentou pico mais estreito e deslocado para a esquerda. Então, foram essas as condições utilizadas para a fotocatálise. Bom, por microscopia eletrônica de transmissão, nós podemos enxergar as nanopartículas, então elas existem, e são esféricas e têm um tamanho pequeno, em média, um diâmetro médio de 11,1 nanômetros. Já na parte de fotocatálise, né, finalizando a minha apresentação, gostaria de mostrar que houve a produção de hidrogênio com esse fotocatalisador formado pelo TiO2 e as nanopartículas impregnadas. Houve um aumento de 3,5% desse fotocatalisador na produção de hidrogênio, comparando ao TiO2 puro. E ele também apresentou fotoatividade usando somente luz visível. Então, com um filtro de 400 nanômetros, a partir de 400 nanômetros, houve também a produção de hidrogênio. E isso é bem interessante, porque é possível, então, utilizar o maior espectro da luz solar, e é isso que a gente procura. Utilizando também, fazendo ciclagens desse mesmo fotocatalisador, foi possível ver que ele funcionou, né? Houve uma fotoatividade, ao mínimo, usando pelo menos 3 ciclos. Então, dá para se reutilizar esse mesmo fotocatalisador mais de uma vez. Concluindo, então, a minha apresentação, gostaria de dizer que as nanopartículas de prata foram sintetizadas por esse método mais sustentável e rápido, e elas puderam ser utilizadas para alguma coisa. Elas foram aplicáveis para a fotocatálise. Houve aumento, então, da produção de hidrogênio utilizando esse fotocatalisador, e ele também foi fotoativo na luz, utilizando somente luz visível. Então, o que é muito legal. Esses são os meus agradecimentos. E, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem saber mais informações, podem me mandar um e-mail. Obrigada. Ah, e tem... Essa apresentação foi baseada no artigo que a gente submeteu e foi aceito. Então, se alguém quiser ver depois, tem ali também o DOI. Cita. Pode citar. Obrigada, Eduarda. Perguntas? Oi, Eduarda. Legal o teu trabalho. Estou sem voz, mas eu vou querer perguntar. Eu sei bem como é que é isso. Eu estava ontem assim. Por que tu, eu não me lembro direito se tu falaste isso, mas que tu queres uma distribuição estreita de partículas. Sim. E que seja deslocado para a esquerda. Para a esquerda. Por que deslocado para a esquerda? Peraí, tu perguntou da distribuição de tamanho pequeno ou deslocado para a esquerda? Deslocado para a esquerda. Ah, tá. Não, porque existe o fenômeno LSPR, né, que é o plasma de superfície, que as nanopartículas elas interagem com a luz, e isso depende do tamanho delas. E quanto menor o tamanho delas, o tamanho médio das nanopartículas, elas interagem mais com a luz, e a energia que isso acontece é uma energia menor, então é mais deslocado para o 400. Sim, mas eu não sei se eu estou confundindo os comprimentos de onda, mas tu não quer aproveitar a luz visível e tu não entra no ultravioleta se tu baixar muito ali o comprimento de onda? Sim, mas, bom, eu acho que em nenhuma das nossas sínteses a gente chegou a menos de 400. É tipo, o máximo é 410, foi que o menor que eu obtive foi 410. Mas seria, que tem a questão também do tamanho. Se elas forem muito grandes, aí elas, tipo, não consegue, no semicondutor, você coloca elas ali e acaba diminuindo muito a área específica. Então, tem essa questão. E uma última pergunta, desculpa, vou ter que perguntar. Tudo bem escolher mel, mas por que rabanete?
Eu fiquei na dúvida. Mas tem... A gente testou com várias coisas. Foram vários testes. Teve até uma menina que ela não está aqui, ela trabalhou com repolho. Era caos. Mas a gente foi testando quais eram os compostos que tinham coisas que poderiam reduzir e estabilizar as nanopartículas. Então, foram vários testes e a gente escolheu mais de um, na verdade. Ali nessa apresentação, como é curta, eu coloquei só o mel, mas ficou eu e o Guilherme trabalhando com mel e rabanete. E também foi só questão de, tipo, qual que seria mais tranquilo de conseguir durante todo o ano, comprar, se é muito caro e tal. Caro, comprei no Zafra, não sei. Mas aí já funcionou, já deu certo. Mas a gente fez os testes iniciais e via qual que era mais fácil de se trabalhar, qual que costumava não dar problema, mas foi um screening e depois fomos selecionando. Eu vou aproveitar e fazer um gancho com a pergunta. Ali na espectroscopia UV-Vis que você mostrou das diferentes nanopartículas, né, os diferentes materiais usados na síntese. E é bem isso, né, que você comentou do deslocamento mais, né, para a esquerda do espectro. E o pico mais estreito, que seria interessante pela distribuição menor de tamanho de partículas. Aí a minha pergunta será que não seria interessante estudar aqueles materiais com uma banda mais alargada, porque também na fotocatálise você precisa de ter a absorção da luz, né? E nisso, quando você tem um espectro mais alargado, você tem uma distribuição maior de tamanho, talvez não varie tanto assim, mas você continua tendo nanopartículas, mas será que não teria um ganho extra decorrente dessa absorção? Nunca pensei nisso. Peraí, foi muitas coisas. Se usasse nanopartículas com uma maior distribuição de tamanho, se isso seria bom. É isso? Só para confirmar. Sim, porque daí você teria uma faixa maior de absorção de luz que poderia contribuir para a sua fotocatálise. Não, a gente poderia testar esse tipo de... fazer esse tipo de teste, só como... Isso a gente trabalhou faz uns 2, 3 anos, a gente começou a trabalhar com isso, então foram, por exemplo, são vários daqueles, os vegetais que a gente trabalhamos com vários, e tivemos que escolher 1 ou 2 para seguir, né, como é bastante trabalho. Na questão do tamanho, acredito que a gente possa testar também, mas na hora de preparar, teríamos que ver como que adicionar todas essas nanopartículas, porque o que a gente faz a gente ressuspende elas, então acaba pegando as menores, então não sei também se a gente ia conseguir pegar as maiores, mas faz sentido do maior faixa, né? E poderia ser bom, então é uma boa ideia, prof. Obrigada. Oi, Duda, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida rapidinho, é só em relação de novo ao rabanete, mas é a questão da síntese ali, que tu usa ele. Sim. Tu faz alguma lavagem dele, algum pré-tratamento antes da amostra, ou tu só coleta? E se vocês fizeram algum estudo da coleta dele em diferentes períodos do ano, por exemplo? Porque ele pode alterar. Sim. Não, o que a gente fez foi, a gente pegava ele, descascava, lavava assim com água deionizada, batia no liquidificador com água, filtrava, e é isso aí. Mas teve períodos do ano que ele alterava. Tipo assim, eu não sei porquê, mas ficava mais esbranquiçado, e dependendo, teve épocas que ficava bem diferente o resultado. Eu até pensei, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir sintetizar. Mas eu tive que esperar 1 ou 2 meses e daí deu certo. Mas altera ao longo do ano a composição do material. E isso era uma coisa que eu gostaria de ter estudado, mas teria que pegar a parte analítica e ver qual é a quantidade de cada um dos compostos que tem lá e como que varia, porque é algo que, por ser compostos naturais, varia. Mas eu consegui sintetizar várias vezes, usando, tipo assim, ao longo de anos. Teve só esse período aí que foi meio caos, mas do resto deu certo. Beleza. Obrigado. Valeu.
Obrigada, Duda, pela apresentação. Obrigada. E a minha dúvida é que eu vejo vocês trabalhando bastante com vários tipos de reatores, né? E a minha dúvida seria, se eu modifico o reator, eu vou estar modificando o tamanho dessa nanopartícula, eu vou estar modificando o tempo que eu vou estar colocando nesse micro-ondas. O que está interferindo esse tamanho de reator, essa geometria dele? Tá, a gente usa 2 tipos de reatores, né? Só que, nesse caso, são os reatores que a gente pode colocar no micro-ondas convencional, que aí são esses homemade. O outro que a gente faz são outros tipos de síntese, que é o reator, o Mars, né, que é o industrial, e aí ele aguenta pressões bem mais altas, bem mais tempo do que o que a gente faz aqui. Nesse aqui, a gente aguenta, acho que só 7 bar e 120, 130 graus. Então, é algo muito rápido. A gente não consegue usar mais que esse tempo. Eu já tentei usar tempos maiores e ele começa a vazar e não dá. Mas a gente não tem outro tamanho para esse aqui. Mas se fosse possível fazer um que aguentasse mais, a gente poderia analisar o que afetaria, no caso, se ele aguentasse mais pressão, né? Mas, nesse caso, o que a gente faz é só nesse, tipo, não tem... O outro a gente não sintetiza nanopartículas, são outras... Aí o TiO2 que a gente sintetiza no Mars. Obrigada, Duda.